É de fato estarrecedor que a gente vive. O número, e a gente está partindo do pressuposto, o que chama é o número de feminicídio, mas os índices de violência contra a mulher no âmbito mais privado, no local onde ela deveria se sentir mais segura, que é a sua casa, é muito maior do que os dados apontam. De avanços reais na redução dessa realidade que é cruel. Estamos na campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Uma iniciativa liderada pela ONU Mulheres que ocorre todos os anos de 20 de novembro a 10 de dezembro. Os municípios. Então, tem sido feito o trabalho em cumprimento a essas leis federais. Estamos nesse trabalho de acompanhamento para ver efetivamente o cumprimento no dia a dia. Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado a Cagesse, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. Cagesse e Governo do Ceará. Barbárie, tragédia, são alguns adjetivos que podemos utilizar na busca de definir o que aconteceu nesse último final de semana. Pois, em São Paulo, uma mulher de 31 anos, mãe de 2 filhos, foi atropelada e arrastada pelo condutor do veículo, ex-companheiro, por mais de 1 quilômetro. Pelo trajeto, pessoas impactadas com o que estava a assistir, em pânico, pediu para que o homem parasse o carro. O delegado que registrou a ocorrência relatou que a motivação do homem para esse ato tão bárbaro, pasmem, foi simplesmente o fato de Tainara Souza Santos, a vítima dessa tentativa de feminicídio, ter colocado um final no relacionamento entre eles. Quase sempre esse é o motivo dessa tragédia que vivenciamos. O caso de Tainara chocou o Brasil, mas infelizmente em breve será apenas mais uma estatística. Isso porque casos como esse, com requintes de crueldade extrema, perversidade, monstruosidade, cada vez mais frequentes no Brasil. No mesmo fim de semana da tentativa de feminicídio sofrido pela Tainara, outros casos também chamaram e impactaram a toda a sociedade brasileira. Em Recife, após agredir a companheira, um homem ateou fogo na própria casa, onde estavam mulher e 4 filhos, com idades entre 1 e 7 anos. A mulher e as crianças morreram carbonizadas. São cenas que nos chocam, mas que infelizmente estão cada dia mais presentes, mais recorrentes, apesar de tantas campanhas pelo fim da violência contra a mulher. No último dia 25 de novembro, a ONU Mulheres divulgou o relatório de feminicídio de 2025. O estudo aponta que o feminicídio continua a tirar a vida de dezenas de milhares de mulheres e meninas em todo o mundo, sem sinais de avanços reais na redução dessa realidade que é cruel. Estamos na campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Uma iniciativa liderada pela ONU Mulheres que ocorre todos os anos de 20 de novembro a 10 de dezembro. Em 2025, a campanha tem como foco acabar com a violência digital contra todas as mulheres e meninas, uma das formas de violência que mais cresce no mundo, a violência digital. Inclui assédio online, perseguição, desinformação de gênero,
deepfakes e o compartilhamento não consensual de imagens íntimas, todas em rápido crescimento à medida que a tecnologia avança. Para discutir o problema, e em todos os seus aspectos, ou quase todos, recebemos hoje a promotora de justiça Lívia Rodrigues, coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher do Ministério Público do Ceará. Também aqui conosco, Érica Bezerra de Menezes, professora de Direito de Família e Sucessão, portanto, advogada em Direito de Família, já com muita experiência. E vamos, portanto, com essas duas convidadas especiais, discutirmos os vários aspectos dessas questões. Muito obrigado, doutora Lívia, muito obrigado, doutora Érica. Eu estou um tanto quanto impactado, como estamos todos nós, ao observarmos que, vencido o primeiro quartel do século XXI, uma sociedade democrática pretensamente moderna, ainda assistimos monstruosidades como essas. Óbvio que a pergunta não é fácil, o tema não é fácil de discorrer, porque envolve muitas variáveis, e é por isso que nós estamos aqui para conversarmos sobre essas várias variáveis que comportam tudo isso. Qual é a gênese desse embrutecimento? É de fato estarrecedor que a gente vive. O número, e a gente está partindo do pressuposto, o que chama é o número de feminicídio, mas os índices de violência contra a mulher no âmbito mais privado, no local onde ela deveria se sentir mais segura, que é a sua casa, é muito maior do que os dados apontam, porque ele é muito subnotificado. A origem, que foi a pergunta, a gênese desse problema, eu acho que a gente vem buscando minimizar o problema, enxugando o gelo mesmo, como se diz. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco, olhar para trás, e já passou da hora da gente tratar o masculino, porque a gênese está na desigualdade de gênero. É chegada a hora da gente olhar para os homens, olhar para como tem sido construída essa masculinidade, que é tão perversa para o homem quanto é para a mulher. Óbvio que para a mulher é muito mais, porque custa a sua vida. Mas para o homem, em grande medida, para além de todas as dores, custa também a sua liberdade. Então eu acho que passou da hora da sociedade. A sociedade está adoecida. A gente tem caminhado a passos ainda módicos, mas a gente tem caminhado na tentativa de minimizar a violência. E a gente tem visto que não tem dado muito resultado. A gente tem a Lei Maria da Penha aí, que é uma lei que marca uma mudança de mentalidade. Mas ela não diminuiu em nada os números de violência e em feminicídio. E os homens continuam sendo homens. A gente precisa voltar e começar a trabalhar com o masculino. Não se trata de uma política pública não se trata de ideologia de gênero, nada disso. E essa farsa sobre a ideia de que é uma ideologia tem feito com que a gente perca muito. Mais do que isso é uma chaga social e que a gente precisa começar a pensar. Doutora Lívia, a senhora como promotora de justiça, portanto coordenadora desse núcleo que lida com todas essas questões, eu diria que depois das delegacias, sobretudo as delegacias especializadas, onde é o receptário, digamos assim, de toda essa tragédia. A doutora Érica enfatizou bem que é preciso cuidar do homem, do masculino. Eu até diria que no conceito clássico do que é ser homem, esses que praticam, que perpetram essa barbaridade, estão longe de merecer a aplicação do conceito, a não ser pelo gênero masculino. Uhum. Eu queria também a sua primeira percepção de análise sobre esse momento que estamos vivendo, tão difícil, cada vez mais difícil, porque a cada dia não só aumenta o número, como
a crueldade, a monstruosidade com que se perpetra essa violência contra a mulher também tem se agudizado. A doutora Érica tocou em um ponto muito importante, muito sensível, que é trabalhar o homem. Qual é a visão que o homem, o menino, o jovem, tem a respeito do papel da mulher e do papel dele e do papel dos dois quando se relacionam, né? Então, nesta preocupação, neste ponto de vista, eu observo a necessidade de trabalhar duas linhas, a da educação e a da reflexão. A educação, como a gente bem sabe, que toda cultura de paz, de respeito, vai ter que ser introjetada nesses primeiros contatos das crianças e adolescentes, né? Ainda que se traga uma linguagem apropriada para cada faixa etária, mas é preciso trabalhar cultura de valores, cultura de respeito e de paz nas escolas, né? E a reflexão, porque eu já vou procurar trabalhar pessoas maduras, pessoas amadurecidas e que não tiveram esse cuidado com o olhar na educação, se tornaram adultos com seus problemas, seus traumas e os seus comportamentos consequenciais. O que fazer para essa geração adulta que não teve essa preparação na educação? E aí são os trabalhos que aí eu já falo dos grupos reflexivos para autores de violência, um trabalho muito interessante desenvolvido no Brasil e fora do Brasil, mas aqui dentro do Brasil, especificamente no estado do Ceará, também tem sido desenvolvido por algumas iniciativas públicas, privadas, parcerias com as universidades, e que tem trazido resultados muito positivos. Ou seja, para além da punição, para além a da aplicação da lei, quando ele cumpre a pena, ele tem também, esse agressor recebe essa preparação. Exatamente. Esse grupo reflexivo, inclusive, está previsto na Lei Maria da Penha e pode ser determinado ainda como uma medida protetiva de urgência. Um dos requisitos lá, a exigência que ele frequente um grupo reflexivo. E aí, quando a gente acompanha um grupo reflexivo, e no Ministério Público nós fazemos esse trabalho de fomentar a criação dos grupos reflexivos, capacitando os profissionais, fazendo reuniões, até nos colocando à disposição para participar desses momentos com eles, com os agressores, né? Nós observamos, assim, relatos emocionantes, de emocionar, porque eles não acreditam que estão praticando violência, aquilo ali para eles não era violência, a partir do momento em que ele não chega a agredir fisicamente. Ou seja, são padecentes do que nós chamamos em sociologia de dupla ignorância. Ignoram Sim, a própria ignorância. O que foi normalizado de violência psicológica, moral, que foi normalizado, e que é o início do ciclo da violência até se chegar na agressão física. Então, na cabeça deles, eles dizem com todas as letras: eu vi a minha mãe passar por isso, eu vi minhas irmãs passar por isso, meu pai agir dessa forma, eu jamais imaginei que eu estava praticando violência doméstica. E aí eles se emocionam quando começam esses encontros. A princípio eles têm uma resistência, mas depois eles começam a ver como uma terapia, porque realmente é algo que não é uma proposta de palestra, é uma proposta de mesa redonda, de intervenções, de interação. E que surtem frutos muito positivos, inclusive estatisticamente comprovado que eles não voltam a reincidir na violência doméstica. Essas pessoas que conseguem acompanhar o grupo reflexivo pelo tempo determinado. Então, eu acho que o caminho da educação e da reflexão ainda é muito importante para a gente tentar reverter essa realidade que a gente vem acompanhando, que, como nós conversávamos antes, né? Nós temos aí uma origem cultural do machismo estrutural, e nós temos também, na atual geração de jovens, uma dificuldade com frustrações, com o não, com a negação, aquilo que eles pretendem. Então, assim, eu vou ter que ter essa outra preocupação. Você vê que esse caso de São Paulo, o rapaz não tinha nem 30 anos. Né, e praticou esse crime bárbaro. 26 anos, se eu não me engano. Exatamente. Então, assim, qual foi a conduta que ele teve, qual foi a reação que ele teve diante de um não? Né?
Temos um trabalho muito interessante também a respeito do protocolo Não é Não, que pode ser até um outro momento para a gente falar, Sim. mas trata muito sobre isso, desse comportamento de reação ao não e o respeito à autonomia de vontade da mulher. Se me permite aqui uma pequena dedução, é como se nessa cultura do machismo estrutural a que a senhora aludiu agora, a mulher tenha sido coisificada. Opa. É isso mesmo. Coisificada. Objetificada. Na verdade, na estrutura, se a gente olha, não no passado tão distante, década de 60, a mulher, ela era coisificada mesmo e ela vivia em função do marido. Até a Constituição de 88, o homem era o chefe da casa. Então, a gente tinha uma ideia o patriarcado estabelecia essa ideia de que o homem era o chefe da casa e a mulher estava para servir o homem. Os papéis de gênero que foram desempenhados era que a mulher tinha que ser doce, tinha que ter movimentos curtos, o homem tinha que ser provedor e aquela mulher deveria estar à sua disposição. Isso não faz muito tempo, né, como eu falei. E, em razão disso, a gente sedimentou a nossa sociedade. Nossa sociedade, ela foi sedimentada a partir dessas premissas. Ou seja, o legado que os homens atuais, os autores os homens de um modo geral, o legado é muito ruim, né? É uma herança. É uma herança pesada, né? É uma herança pesada. Não justifica nada disso. Nada justifica. Mas, como a doutora Lívia falou, nos chama a reflexão. É uma herança pesada, essa relação ela está desequilibrada em certa medida, porque o que é que acontece? Enquanto eu exercia esse papel de chefe, e enquanto o homem exercia o papel de chefe e a mulher exercia o papel de submissa, e o Estado não interferia nessa relação, porque briga de marido e mulher ninguém mete a colher, as coisas estavam aparentemente na fotografia controladas. Essa mulher sai para o mercado de trabalho e essa mulher começa a refletir vários recalques nesse homem que não sabe lidar com isso. Então, é preciso a gente entender toda essa história, compreender como é que se deu para a gente intervir. E educação para os que estão chegando e reflexão para os que já estão aí é uma medida importantíssima. Como a doutora Lívia estava falando, eu já tive a oportunidade de acompanhar grupos de reflexão lá no fórum por conta do nosso núcleo de observatório de gênero lá na universidade. E, de fato, muitos, eles não têm noção de que aquele comportamento era uma violência. E olhe que nós estamos falando de violências que chegaram nas delegacias, Estou falando de violência que possivelmente foi foi uma violência que gerou uma medida protetiva. Mas e as violências veladas? A violência moral, a violência psicológica e, sobretudo, a violência patrimonial? Então, eu poderia estabelecer aqui uma relação, vou colocar para a doutora Lívia, aqui, em que grau, em que medida o escravagismo que nós vivenciamos no Brasil aí, durante tanto tempo, em que as mulheres, enfim, incorporavam todos, no sentido negativo, todas essas variáveis sobre as quais estamos falando aqui, para tentarmos entender até onde se chega essa violência. Qual é a relação que nós temos dessa violência hoje com esse período também? Porque nós temos que buscar aqui, antropologicamente, historicamente, sociologicamente, todos os aspectos. Temos aí alguns resquícios vindo dessa época? Se atualmente nós ainda temos essa discrepância de gênero em muitas relações sociais de trabalho, há mulheres que
trabalham com as mesmas funções, têm as mesmas habilidades e capacitação e têm salários inferiores aos homens. Mulheres que sofrem violência dentro do ambiente de trabalho pela não aceitação de que ela esteja ali ocupando um cargo, uma função. Você imagina num regime de escravidão, há quantos anos atrás? Simplesmente a mulher era anulada. Mas isso remonta... Completamente, Desculpa, não, doutora. tranquilo. Mas isso remonta muito antes da escravidão. Sim. Se a gente olha, vamos olhar o que é que a gente tem de história da humanidade bem antiga. Vamos pegar uma coisa que é bem comum, a Bíblia. Sim. A gente mostra, Bem lembrado. a gente mostra a desigualdade na Bíblia. Quem foi a culpada pelo pecado ter entrado no mundo? Foi uma mulher, foi Eva, né? Foi. Então, assim, a construção se dá desde esse tempo. E por conta disso, o mundo foi condenado ao trabalho, às dores do parto. Então, essa pecha sobre a mulher e a necessidade de que a mulher precisa ser controlada, ela precisa ser domada, porque senão dela sai a caixa de... Ela é, na verdade, a caixa de Pandora. Então, daí vem a história de uma necessidade de controle, de dominação da mulher, ela vai muito atrás da nossa herança escravagista. Mutatis mutandis, em relação, por exemplo, ao racismo estrutural, velado, por cor da pele, seja pelo que for, o negro já nasce devedor. Ele já nasce devendo aí, né, nessa concepção, uma fatura bem alta, que é a negação dos seus direitos a partir do mínimo, que é a formação, né, que é o direito, enfim, aos serviços públicos continuados. Tudo para ele é mais difícil, a própria violência, principalmente. Basta olharmos o número de assassinatos que ocorrem hoje no Brasil, sobretudo nos bairros mais afastados dos centros urbanos. O índice dessa violência, desses assassinatos contra o jovem negro, por exemplo. Eu poderia, por isso que eu usei o mutatis mutandis, poderia dizer que a mulher, ainda hoje, já nasce devedora dessa submissão, né? Devedora dessa diferença de gênero, devedora do não direito a essa igualdade, quando olhamos o lado profissional, o lado econômico. Podemos dizer isso? Sim, porque até devido à nossa cultura machista, muitas mulheres nascem em ambientes familiares que colocam a divisão de papéis. Dentro de casa, fora de casa, elas são formadas daquela maneira. Não, filha, isso aqui é para você fazer, não é para o seu irmão. Né? Isso aqui, essa parte de cuidar da casa, de cuidar desses aspectos aqui da família, tem que ser com mulher, porque mulher é que tem a sensibilidade, porque mulher é que sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, tipo, você quer estudar, você quer trabalhar, não se esqueça que você ainda tem a casa e as crianças ou os irmãos, a responsabilidade que você tem para dar conta. Você pode até querer ir buscar o seu estudo, o seu trabalho, mas não se esqueça que você vai ter uma jornada tripla. Né? Então, sim, a mulher ainda nasce hoje, a menina ainda é formada nesse ambiente. Né? Nasce devedora. Nasce devedora. Os brinquedos das meninas. O que é que você dá? Vai para o aniversário de uma criança de 4 anos. Menina, o que é que você vai comprar para ela? Em geral, você vai comprar uma boneca, uma casa, panela, jogo de panela. O que é que você vai dar para o menino? Uma Ferrari de controle remoto. Olha como é que a gente ri, mas é sofrível, é sofrível. O que é que você... Eu, por exemplo, ri agora pelo inusitado. É impressionante como não se apercebe disso. Não. A mulher, o papel da mulher... Uma coisa que... Eu vou ser avó agora. E a minha filha... Agora você vai começar a viver, viu? Não é? Eu já sou avô. Você não tem noção. Estou ansiosíssima com a chegada de Marina. E
A minha filha grávida, o marido diz assim, aí eu disse, me metendo, eu digo assim, não, quem vai banhar a Marina, o primeiro banho de Marina, quem vai dar sou eu. E aí o pai disse, não senhora, quem vai dar sou eu. Aí a minha filha, não, você não sabe dar banho. Olha eu digo, sabe, quem vai dar banho é ele. Porque, na verdade, nós fomos talhados também para dizer que os homens não sabem. Eles não são capazes de cuidar, eles não são capazes de cozinhar. E eles são tão capazes quanto, às vezes, inclusive, melhor capazes do que isso. Conheço muitos homens que cozinham muito melhor do que mulheres. Sim, sem dúvida. E eu acho que estamos vivenciando já um protagonismo maior dos homens, né? Que bom que a gente tem caminhado para essa evolução. Essa coparticipação. Sim, né, em casa, com os filhos, né? A gente já vê mais nas escolas a participação maior dos pais ali nas reuniões, né? Aliás, na família, no casal, em que essa coparticipação dessas atividades, outrora tidas exclusivamente das mulheres, não sei se existem alguns estudos, se confirmar, mas dificilmente essa violência ocorre, né? Quando há essa coparticipação, quando já há essa consciência do homem nessas responsabilidades. Essa violência, imagino, seja menor do que onde não há essa consciência. Eu não sei se tem dados, eu não sei se tem dados, mas é uma boa pesquisa. Mas eu acho que faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque aquele que tem essa consciência de que ele precisa participar, né, dessa rotina outrora específica das mulheres, né, ele obviamente já tem uma consciência, tem uma outra formação, vê a mulher não como uma coisa, como uma propriedade. Por si vai ser menos uma cobrança para a mulher. Exatamente. Já, né? Então você já parte aí de um plano de mais equilíbrio na relação interna, familiar, doméstica. Demonstra já assim mais sensibilidade, pelo menos. Sim. E onde há sensibilidade, obviamente que há o cuidado, né? E que aliás pouco a gente usa essa expressão, esse vocábulo tão pequeno, cuidar, a gente usa no dia a dia da nossa língua. E não nos apercebemos de quão largo é o espectro desse vocábulo, cuidar. Né? Olha só, quando você cuida, se você não é capaz de cuidar do mínimo, vai ser difícil você cuidar do mais complexo. Né? A CAGES levou o modelo de saneamento do Ceará para o debate global da COP30. A empresa, representada pelo servidor de carreira Helder Cortez, participou ativamente dos debates, focando nas pautas de saneamento, sustentabilidade e gestão de recursos hídricos no semiárido. O objetivo foi alinhar inovações e soluções com as metas de transição energética justa. A participação da CAGES na COP30 destacou a importância da sustentabilidade, a gestão dos recursos hídricos e as inovações em saneamento para resiliência climática, especialmente para as populações do interior dos distritos onde o problema é ainda mais grave. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo. Quando voltarmos, sequenciamos essa discussão. Vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Vai dar ruim.
Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Ok, de volta com o Observatório, discutindo hoje com a promotora de justiça, a doutora Olívia Rodrigues, e com a advogada, professora de direito e, sobretudo, atuante na área de família e sucessões, discutindo essa barbárie, eu chamo de barbárie, vivenciada vencido o primeiro quartel do século XXI pela sociedade brasileira, que é essa violência contra a mulher. E não sejamos reducionistas. Quando falamos de violência contra a mulher, não estamos nos referindo apenas à agressão e muito menos ao feminicídio propriamente dito. Claro que esses nos chamam mais atenção porque nos impactam muito mais e não poderia ser diferente. Digamos assim, é o extrapolar o embrutecimento. Essa violência, ela permeia vários e vários outros setores que ocorrem e às vezes a gente nem se apercebe. Entendo que os currículos das universidades, assim como os currículos das escolas do ensino fundamental, ensino básico, fundamental e médio, sobretudo a partir do ensino fundamental, básico, estão devendo muito na preparação desse homem a que a doutora Érica se referiu. Cuidar desse homem, olhar para esse homem. Porque, salvo uma iniciativa isolada aqui e ali, de um professor ou uma professora mais cuidadoso, olha de novo cuidar aqui entrando, não há uma obrigatoriedade disciplinar, como disciplina nessa grade. Isso faz falta? Na verdade, fazia. Hoje não tem sido só no ensino fundamental e médio, eu não sei. Mas nas universidades existe uma resolução 7 do MEC, resolução 7 de 2018, que estabelece a curricularização da extensão. Que é preciso que as universidades saiam dos seus campos e interfiram ou tentem buscar promoção e desenvolvimento na sociedade, causando impacto na sociedade. No tocante ao curso de Direito da universidade que eu sou vinculada, e é a Universidade de Fortaleza, fazendo a divulgação, à vontade, né? À vontade. Professora da Universidade de Fortaleza. Beleza. Então, aliás, diga-se, a Unifor é uma das melhores universidades que temos hoje no Brasil. Sim. O curso de Direito, inclusive, é avaliado com nota máxima pela CAPES. Enfim. Não, e a gente tem egressos, um dos nossos egressos do curso de Direito está na Interpol hoje, quem está lá na Interpol. Eu faço questão de reafirmar, porque além de ser uma instituição cearense, eu sou oriundo daquela instituição também. Olha só. Além da UFC. Pois bem, para o curso de Direito, a gente tem a diretriz nacional dos cursos de Direito, a Resolução 5 de 2018 também, que ela estabelece que assuntos como vinculados a racismo, igualdade de gênero, proteção das minorias, isso precisa ser transversalizado no currículo. No curso de Direito da Unifor, a gente vem trabalhando isso. Então, assim, já é uma política pública trabalhar como isso, regulamentado pelo Ministério da Educação. Sim. E na Universidade de Fortaleza, efetivamente implementado. Na escola, no ensino fundamental e médio, não é. Eu posso afirmar, não é curricularizado, não, mas eu acho que já passou do tempo, né? Na verdade, nós temos leis federais já que estabelecem essa matéria em currículo para o ensino fundamental e médio.
No Ministério Público, nós acompanhamos, sobretudo as escolas públicas, na aplicação dessas leis, no efetivo cumprimento dessas leis, que determinam tanto a realização de uma semana só com temas a serem trabalhados voltados à violência contra a mulher, a mulheres protagonistas no ensino, na literatura, Houve a criação também da Prateleira Maria da Penha, já adotado por várias escolas no estado, nos municípios. Então, tem sido feito o trabalho em cumprimento a essas leis federais. Estamos nesse trabalho de acompanhamento para ver efetivamente o cumprimento no dia a dia, se de fato estão sendo feitos os eventos, os trabalhos voltados às temáticas, se esses livros, o acesso a essa literatura está sendo realmente disponibilizado para as crianças e adolescentes de fundamental e médio, mas que de fato já existe a lei e que tem sido implementada em algumas escolas, isso nós já temos observado. Vamos batalhar para que... Mas não é uma coisa universalizada. Ainda está presente em todas as escolas. Há uma lei que determina que se ministre essas disciplinas todas. Mas não há, por exemplo, na grade curricular como há química, matemática, história, geografia, português. Eu não penso que ela determine disciplina. Eu acho que ela determina conteúdo. Sim. Conteúdo aplicado, não é? Uhum. E aí, na perspectiva, hoje eu não sei mais como é que funciona grade de escola de ensino médio, se objetivo, porque como os currículos hoje são pautados no desenvolvimento de competências e habilidades, tanto que se você vê a prova do Enem, ela não tem a disciplina de biologia ou a disciplina de química. Na verdade, é um pacote, Ciências da natureza, ciências humanas, eu penso que... Mas na escola ainda é o específico que é ensinado. Mas numa visão... Sim, globalizada, intersetorizada. Então, eu penso que o que se fala é de conteúdo e não de disciplina. Esse conteúdo, tratando sobre igualdade de gênero, tratando sobre as questões de violência no âmbito da família, esse conteúdo, eu acho importantíssimo o trabalho do Ministério Público na fiscalização. Porque, de fato, é uma forma da gente divulgar essa conversa que a gente está tendo aqui, divulgar a necessidade da gente revisitar os papéis de gênero que são desempenhados na nossa sociedade, Eu sei que o Ministério Público trabalha nessa reflexão, aqui a doutora Olívia aludiu no primeiro bloco do programa, trabalha inclusive a produção de material didático, como cartilhas, Sim. enfim, publicações. Fale um pouco sobre essas publicações, essa produção e de que forma ela chega ao público-alvo. Uhum. No âmbito da violência doméstica, nós já tivemos uma primeira cartilha que foi intitulada Dialogando nas Empresas. Essa cartilha foi desenvolvida, inclusive, pelo Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher e trata dos impactos financeiros da violência doméstica na vida do trabalhador e no próprio desempenho da empresa. Acabou se tornando um tema muito interessante no âmbito empresarial e é um projeto nosso que cresce a cada dia, porque nós recebemos muitos convites para participar, visitar as empresas com um número grandioso de homens como colaboradores e levar toda essa mensagem a respeito da desigualdade de gênero, da violência doméstica, as causas, consequências, quais são as formas de violência doméstica e o que pode repercutir de forma negativa para eles, Então, tanto para eles reflete uma eventual prisão, uma medida protetiva que impede ali, cerceia um pouco a liberdade dele, um pagamento de uma pensão, enfim, todas as consequências para um ato que seja praticado no âmbito da violência doméstica por eles, pelos trabalhadores. Agora estamos a concluir uma cartilha para jovens, para adolescentes, essa um pouco mais lúdica, um pouco mais se aproximando da linguagem do jovem, do ambiente virtual, dos riscos do ambiente virtual, das músicas que retratam a desigualdade de gênero e a objetificação da mulher,
ali no papel da sociedade. Que tipo de comportamento nos primeiros contatos, nos primeiros relacionamentos merece um like ou um dislike. Então a gente tem trazido uma linguagem nesse sentido. Acredito que até o começo do ano a gente consiga estar divulgando, oficializando essa cartilha. Então eu acho que o caminho da cartilha educativa é muito importante, porque a cada visita que a gente vai, a gente leva a cartilha, compartilha o conteúdo dela e deixa ali naquela instituição, naquela empresa, para que seja amplamente divulgada. O Ministério Público trabalha com várias cartilhas em várias temáticas. Tivemos também a cartilha do TEA, que foi muito importante, uma repercussão muito importante. E como a gente faz para difundir? Tanto a gente disponibiliza na página oficial do Ministério Público, como também a gente realiza as visitas institucionais, vamos para municípios do interior, fazer o lançamento daquela cartilha ali nos municípios e disponibilizamos a versão física e a versão em PDF para que seja trabalhada nas escolas, empresas, de acordo com a temática. Acho que é um meio muito importante para a gente levar a informação adequada ali para aquele público-alvo, vai despertar o interesse, pelo menos a gente procura ter esse cuidado para que o conteúdo dela desperte o interesse do público-alvo. No núcleo jurídico que a Unifor mantém há muito tempo, inclusive com muito sucesso até onde eu sei, que se volta para essa assistência jurídica nessa área, bem específica, mas não só nessa área. Que trabalho o núcleo tem feito para além dos muros da universidade nessa perspectiva? A gente, o escritório de prática jurídica, ele atende em parceria com a defensoria todas as demandas cíveis. Mas dentro do núcleo, dentro do escritório, a gente tem hoje um núcleo de vítimas para vítimas de violência urbana de uma forma geral. E o que a gente está estabelecendo agora é o Observatório de Gênero. Eu estava, inclusive, conversando com a doutora Lívia da possibilidade da gente começar a desenvolver um grupo de reflexão lá, que a gente já tentou começar quando quis trazer o do fórum, para a gente começar a tratar, a gente ampara a vítima de violência, mas olhando para essa necessidade de refletir o papel masculino, a gente, no observatório, quer começar a desenvolver esse núcleo de reflexão. É claro que nós estamos tentando aqui refletir sobre as causas, a partir da materialização de todos esses crimes, seja o feminicídio, seja a violência, enfim, mais difusa, e que são várias. E eu vou, de propósito, aduzir um componente ao qual nós ainda não nos referimos durante a nossa conversa, que eu acho que talvez seja o mais sensível de todos eles. Há aí um componente chamado emoção. Amor, assim vulgarmente chamado. O gostar do outro. Ainda que esse outro, essa outra, quase sempre, seja agredida. Não por acaso, demora-se muito a buscar uma medida protetiva, a mulher demora muito ainda, ela é agredida várias vezes até que vizinhos, parentes, familiares insistem e ela vai. E não raro, depois de um pedido de desculpa, depois de algum afago, enfim, quase sempre vem em nome de arrependimento do agressor. Essa mulher retira, inclusive, essa queixa, essa medida protetiva que ela fez, essa primeira denúncia. Vamos falar um pouco sobre isso, porque me parece esse um componente determinante para que essa violência só aumente e chegue ao pior, que é o feminicídio. Doutora Olívia. Eu agora vou fazer uma pequena, se eu posso dizer, uma pequena oposição ao comentário. Será que mais uma vez a culpa vai ser da mulher? Não é nesse sentido. Eu estou falando que esse componente gostar, que se chama vulgarmente de amor,
essa emoção, o sentimento que elas têm, nutrem pelo agressor, sem culpabilidade da mulher, concorre ou não para que se agrave cada vez mais, quando ela desiste? Estatisticamente, o que a gente observa é que... Não pode fazer oposição, viu? É porque, às vezes, intuitivamente, a gente chega a determinadas conclusões e que, às vezes, coloca a mulher ali novamente como sendo Sim. Né, a responsável por perpetuar aquela violência. Mas vamos lá, estatisticamente, nós temos... Vossa Senhoria tem todo o direito de se opor à argumentação. Não, aqui é um debate, né? Uma colocação de ideias. Claro. A dependência econômica, ela ainda prevalece sobre esses outros fatores do sentimento, de eventualmente algum adoecimento mental, psicológico, tá? Então, muitas mulheres não saem do ciclo da violência porque tem uma dependência econômica do companheiro e às vezes não tem nem para onde ir. Né? E não sabe, não conhece a rede de proteção que existe, que inclusive pode abrigá-la o tempo que ela precisar em casos, né, de risco concreto a ela, a integridade física e a vida dela e dos filhos. Pensam que não tem outra saída, outra solução para o que estão vivendo e ali permanecem. Né? Então, para quebrar esse ciclo, só com a intervenção de um terceiro, muitas vezes, né? Ou quando é um flagrante de crime. É o que a gente diz, que a mulher que passa por esse tipo de situação, ela precisa de um fortalecimento psicológico, assistencial. Ela precisa, essa rede de apoio para ela, precisa acompanhá-la até o final do rompimento desse ciclo de violência. Porque por vezes, às vezes ela registra a ocorrência na polícia, é gerado um processo criminal, no dia da audiência de instrução perante o juiz, ela não confirma o depoimento dela. E ela já está com o agressor novamente. Então, será que a mulher foi devidamente acolhida? Será que ela foi acompanhada psicologicamente? Foi levado para ela quais as saídas, as soluções que ela tinha ali a nível assistencial? Será que ela tem direito sabe que tem direito a um aluguel social para morar com seus filhos? Será que ela sabe que ela tem direito a um benefício social que estaria sendo negado? Será que ela sabe que ela pode dispor de uma rede de educação em outro local distante do ambiente da violência? Então, assim, todas essas a informação é poder. Sim. A informação liberta pessoas vulneráveis, né? Então ela precisa ter acesso a isso e é por isso que a gente investe tanto em campanhas preventivas, informativas, para levar esse conhecimento a respeito do funcionamento da rede para o máximo de mulheres, seja para elas, seja para que elas possam ajudar outras pessoas. Então eu olharia mais com esse cuidado, porque poucos são os casos de realmente um problema de autoestima, um problema de afetividade, em que ela se prenda ali naquela relação agressiva, aquela relação, né, violenta, por um sentimento. É evidente que o fator econômico que gera essa dependência, ele é um componente determinante, em muitos casos específicos. O tema está com a senhora, doutora Érica, o mesmo tema, porque eu acho que a gente não pode deixar de fora esse componente que une agressor e agredida. Eu concordo com a doutora Lívia, e aí eu volto de novo para as questões dos papéis de gênero, né? De como a sociedade está adoecida, e isso nós já falamos aqui, e o que prende não é amor, até porque, aí eu vou para uma questão bem filosófica, o que é amor, né? Sim. O que é gostar? Na verdade, o que prende muitas vezes é uma estrutura que se estabeleceu na nossa sociedade, que por mais que a gente já esteja aí desde 1977 com a existência do divórcio, a gente ainda tem um olhar diferenciado para a mulher que está divorciada. A mulher que ela se mantém na relação porque espera ainda uma mudança e porque sabe o quão difícil
em razão da desinformação, o quão difícil vai ser manter a estrutura com os filhos, porque se ela já tem tripla jornada vivendo em um casamento, como é que essa mulher vai sobreviver com tripla jornada sem estar com aquele que ajudava? Então, é uma situação também de repensar. Por isso que, quando você perguntou lá, a sua primeira pergunta, que você disse, qual é a gênese? A gênese é a desigualdade, é a necessidade que a gente tem de trabalhar os papéis de gênero, de ressignificar os papéis de gênero. Inclusive, a ideia de amor, sobretudo esse amor romântico que a gente traz, é uma ideia construída a partir da desigualdade. Nas reflexões que tanto o Ministério Público quanto lá no seu núcleo tem promovido, esse fator, esses dois componentes aqui, eles entram na discussão, na reflexão, e como é que os homens recepcionam essa reflexão quando feita? Eles reconhecem. Reconhecem? Eles reconhecem que a mulher não tem para onde ir. Por vezes eles relatam isso, muito provavelmente eles falaram a título de, com componente mesmo violento, a título de violência psicológica ou moral direcionada à mulher. Você tem o quê? Você vai para onde? Você é quem sem mim? Quem é que vai te querer com essa situação? Você fisicamente do jeito que você está? Você com filhos? Isso é violento, isso é terrível. Muito. Isso é terrível. Olhe, determinados tipos de violência psicológica geram marcas muito maiores do que as violências físicas. Sim. Porque se estendem acompanha a mulher o resto da vida se não for devidamente tratada. Então... E eles admitem que usam isso? Eles admitem que já falaram isso. E que não acreditavam que isso era violência. Ah, sim, ignoravam sim, essa ignorância. Sim, nesse processo da reflexão eles reconhecem isso, certo? E se comprometem a não mais pensar e agir dessa forma? É o que eles intencionam, né? Assim, a única coisa de dado concreto que a gente possa ter é a não reincidência em registros de casos de violência. Para nós que somos da academia, isso gera uma pesquisa muito qualitativa excelente, qualitativa e quantitativa muito boa. Esses dados estão sendo processados, guardados, vistos nessa perspectiva de uma pesquisa científica sobre isso, porque eu estou vendo aí o mal de pesquisador, uma fonte muito grande de se começar a gerar dados que vão subsidiar políticas, redirecionamento de políticas públicas, ou não, doutora Érica? A gente tem uma colega lá na Uni, esses dados já estão sendo pesquisados e utilizados. A gente tem uma colega, inclusive o núcleo, esse grupo de pesquisa de gênero que a gente começou lá na universidade, partiu de uma pesquisa de doutorado de uma colega nossa, professora Ana Cecília, inclusive agora ela está num congresso de Sociologia do Direito tratando sobre gênero, e que a pesquisa de doutorado, o objeto de pesquisa dela era exatamente fazer uma pesquisa sobre os homens que participavam dos grupos de reflexão. É muito importante. Eu vi aí que tem uma fonte de pesquisa para geração de trabalho científico muito bom. Muito bom isso. Agora, um ponto que merece atenção e que está lá num dos nossos objetivos de pesquisa do nosso grupo a Lei Maria da Penha, ela estabelece que o envio de homens que estão respondendo, que cometeram violência contra a mulher,
que eles sejam a possibilidade de serem encaminhados aos grupos de reflexão. Mas a gente vê que o número de homens que efetivamente participa, e essa é a nossa próxima pesquisa, é saber como é que estão sendo julgados no sentido de encaminhar para os grupos de reflexão. Porque a gente já viu que o grupo de reflexão, ele tem algum resultado. Mas nos julgados não estão, o número que se encaminha é ainda muito pequeno. É compulsório esse encaminhamento dos homens infratores nesse aspecto de violência? É compulsório o encaminhamento dele para esses grupos? Sim, desde que seja por determinação judicial, ou como medida protetiva, ou como uma das condições lá do cumprimento da pena. É compulsório a participação dele. Certo. Mas não é compulsório ao juízo encaminhar. Porque... Pelo menos eu acho que não, doutora, me corrija. Normalmente a gente trabalha para que o Ministério Público sempre solicite. Né? A gente faz essas capacitações com promotores e promotoras para que, ao atuar nos casos de violência doméstica, eles sempre solicitem a título de medida protetiva ou quando do cumprimento da pena, o encaminhamento obrigatório do agressor para os grupos. Isso são preocupações de alguém que, se me permite, cientista social, como eu sou por formação, enfim, por tudo. Aí fico olhando esses aspectos, tudo, porque me ocorreu aqui agora, quando fiz a pergunta, os menores infratores, quando eles cumprem aquela medida lá, pelo ato cometido, eles são submetidos a um processo de reeducação, ressocialização, enfim, e isso é obrigatório, está lá no estatuto, né, da criança e adolescente, o juiz já sabe, já determina. Por isso que eu lembrei que poderia ser algo semelhante no caso dos homens infratores. Né, e tem um dado tão interessante, que quando eles são encaminhados pela justiça, por determinação judicial, normalmente se fixa um período em que eles vão frequentar esse grupo, né? Se são 6 meses, 8 meses ou quantos encontros. E ao final desse período obrigatório para eles, muitos desejam permanecer. Sim. Olha que bom. Eles querem saber se eles podem continuar indo, porque para eles está sendo importante. É uma terapia. É uma terapia. Para além da formação, né, que ele está tendo, ele está também tratando o seu emocional, o seu psicológico. Né? Muito importante isso. Nós estamos já nos encaminhando para o final do programa. A conversa é boa e acaba o tempo passando rapidamente. Antes das considerações finais, eu vou mais uma vez aqui ler aquela nota de utilidade pública, porque nós estamos vivenciando no Brasil o marco do saneamento básico, portanto, acho que isso é importante. O Brasil acabou de realizar a COP30. Para desespero da sociedade, há 2 semanas o Congresso Nacional derrubou pelo menos 22 vetos do presidente da República, afrouxando de uma vez por toda uma legislação que já era capenga em relação ao meio ambiente. E tememos por consequências sobre esse modelo. A CAGES, na COP30, levou o modelo de saneamento do Ceará para o debate global durante a COP. A empresa foi representada pelo servidor de carreira Helder Cortez, participou ativamente dos debates, focando nas pautas de saneamento, sustentabilidade e gestão de recursos hídricos no semiárido. As mudanças climáticas estão aí, a gente está vendo as consequências. O objetivo foi alinhar inovações e soluções com as metas de transição energética justa. A participação da CAGES na COP30 destacou a importância da sustentabilidade e a gestão desses recursos, sobretudo não só na área dos recursos hídricos, mas também do tratamento dos seus efluentes. Temos aqui 1 minuto para cada uma de vocês, enfim, colocarem aí alguns assuntos que não vieram e que são importantes serem colocados. Desde já agradecendo pelas participações. Por favor, Érica. Eu agradeço o convite. É muito importante a gente trazer discussões como essa para a mesa. Acho que, como a doutora Olívia falou, a informação é poder. E a gente
a gente tem que trabalhar, todo homem tem uma mulher, partiu de uma mulher, e é possível que tenha filhos. Então, é olhar o que eu estou fazendo, será que eu gostaria de fazer com uma mulher a quem eu efetivamente amo? Então, eu acho que essa reflexão é uma reflexão importante. Sim. E, para além disso, que tipo de masculinidade, que tipo de papel eu tenho que desempenhar para ser o super-homem? Não tem. É falível. O homem também é falível. Doutora Olívia. Igualmente agradeço a participação nessa mesa tão bem representada, né, e com pessoas de alto nível e conhecimento da matéria, que ainda é grosseira, ainda é ignorante para muitas pessoas, né, assim. Eu acredito ainda no caminho, na força da política pública especializada. Eu sou esperançosa e eu vejo que toda a evolução na política pública em proteção das mulheres tem surtido um resultado positivo a partir do momento em que eu tenho mais denúncias, inclusive de crimes mais brandos, digamos assim, menos graves, como a violência psicológica, a perseguição. É sinal que as primeiras evidências da violência, essas mulheres estão buscando ajuda, a justiça e o processamento dessas pessoas. Então, isso eu vejo como sinal positivo, porque tudo isso era subnotificado, tudo isso não entrava para a estatística e agora está entrando. Então, a gente não pode olhar o crescimento da violência doméstica simplesmente como algo negativo. Pelo contrário, as pessoas estão encontrando mais apoio na rede. Agora, é uma causa que envolve toda a sociedade. Não adianta o Estado criar a política pública sem fazer funcionar com a participação da sociedade, a contribuição de todos e uma articulação efetiva de todos os órgãos que compõem essa rede. Não adianta um segmento, um órgão, trabalhar ali dentro da sua atribuição de uma forma completa, se a partir dali, depois dali, a mulher não vai encontrar o acolhimento para as outras necessidades que ela tem. A gente costuma falar do papel importante de toda a rede estar articulada. Então, essa é a mensagem que eu deixo, que eu sou esperançosa. Muitas vezes, durante o nosso trabalho, a gente se desanima quando vê esses casos polêmicos, como esse que a gente acompanhou e trouxe aqui para o programa, mas eu ainda tenho esperança da mudança que a força da política pública e do engajamento social podem trazer. Nós aqui no Observatório costumamos, essa é uma linha editorial, é uma pauta editorial que nós adotamos aqui, de nos ocuparmos dessas pautas sociais em todos os seus aspectos, e que normalmente, a não ser com uma notícia aqui ali, uma linha, não são debatidas, não são discutidas pela chamada mídia grande, como queira tal. Acho que as redes sociais, um canal como esse, tem um papel que pode ser, de alguma forma, uma contribuição significativa. Isso é para dizer que aqui nos colocamos à inteira disposição das senhoras do Ministério Público, da Universidade. Não esperem apenas ser chamadas. Quando houver uma pauta importante, nos comuniquem, porque a gente faz questão de trazer esses assuntos aqui para refletir. Sou um militante dessa causa. Aliás, a propósito dessas reflexões, é claro que é um lugar de fala, as reflexões, onde há muito mais uma interação com vários grupos, com várias mesas, mas imagine que tenha facilitadores, palestrantes, para poder partir dali. São homens ou são mulheres apenas, diante do quadro de homens? A reflexão é para os homens. Os facilitadores, os palestrantes, são só mulheres ou são homens também? Costumamos dar preferência a homens para interagir com os homens. Eles, com os outros. Mas, eventualmente, tem participação de mulheres também, até porque, às vezes, a cada semana tem que ser uma temática diferente. Aí se traz um profissional diferente para trabalhar uma linha diferente. Então, nem sempre se consegue homem para aquela formação, aquela especificidade. Para aquela discussão, E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do Observatório, pedindo a você que se inscreva em nosso canal, Observatório com Arnaldo Santos, ou Observatório 1303. E até o próximo tema. Muito obrigado.